Calma, 1h03 no horário de Brasília, muito boa tarde. Tá chegando o Globo Esporte com muita novela do mercado da bola pra gente acompanhar. Bom, novela que parece ter acabado é a do Hulk no Fluminense. O final não é feliz pros tricolores, não. Conta mais. Pedro Neville, boa tarde. Tudo bem, Mari? Vamos falar contigo. Boa tarde para você que nos acompanha. Pois é, o Fluminense queria muito o Hulk, só que nas condições que o Atlético Mineiro impôs, aí não. O Atlético Mineiro queria que o Fluminense cedesse percentuais dos direitos econômicos de jogadores da base. E o Fluminense não pôde concordar com isso, então nesse momento, negociação emperrada de novo. O torcedor tricolor que queria esse jogador vai ter que ver a diretoria procurar algum outro reforço para o ataque, né? Porque o Cano começa o ano machucado, o John Kennedy ainda não engatou depois que voltou do México, o Everaldo teve muitas críticas por parte da torcida no ano passado. O Fluminense começa o Campeonato Carioca amanhã às 7 da noite, jogo que vai passar no Sport TV contra o Madureira. Vai ser lá no estádio da Portuguesa, na Ilha do Governador. E para essa primeira partida, o Fluminense deve ir a campo com os jogadores principalmente da base, também alguns que tiveram menos minutagem no ano passado, como o Lescano, o Lavega e Santi Moreno. O Zubeldia está fora também, treinador, porque ele fez um procedimento no coração, vai ficar 15 dias de molho, se recuperando, minha amiga Mari. Valeu, meu amigo Neville, obrigada. Ainda sobre o Fluminense e Colômbia é uma combinação que dá certo e não é de hoje não. Em 2026 tem colombiano querendo mais espaço no time. Fluminense e Colômbia, uma combinação de cores que já deu muito certo. John Arias, ídolo e protagonista de conquistas recentes, ainda é uma saudade que aperta os corações tricolores. Kevin Serna já conquistou um espaço. Agora, Santi Moreno está seguindo um mantra. Ano novo, vida nova. Ano novo, vida nova, que o colombiano espera ser de muitas oportunidades. Novos retos, novas ilusões. Novas metas, sonhos, mas com os mesmos objetivos de sempre. Sei que a torcida sente muita falta do Arias, mas não passa pela minha cabeça que eu seja o substituto dele. Santi Moreno foi contratado em agosto do ano passado. Uma transação superior a 30 milhões de reais. Mas participou de apenas 5 jogos. Ainda não fez gols com a camisa tricolor. Na próxima quinta-feira, contra o Madureira, o atacante de 25 anos deve ser titular na equipe que inicia o Campeonato Carioca. Eu tive dificuldades com o ritmo de jogo aqui, muita velocidade, competição. Eu só comecei a me sentir mais tranquilo com a chegada da minha família e a ajuda dos meus companheiros. Antes, morando sozinho no Rio, Moreno conseguiu trazer a mãe de Cali, na Colômbia, para viver com ele aqui no Brasil. Tenho 2 irmãs mais velhas, sempre fui o caçula da casa. Também tenho uma filha linda de 8 anos que não mora comigo. A saudade de casa foi sendo substituída por cada vez mais entrosamento dentro do grupo. O espanhol ainda é o idioma de conforto. E ter colegas e um treinador que falam a mesma língua no elenco ajuda. A gente se ajuda muito, conversamos sobre tudo, sobre a crise política recente na Venezuela, por exemplo. Foi um tema com o Soteldo. Moreno não atua desde outubro. O recomeço no Flu é o caminho para realizar outro sonho: voltar à seleção colombiana. Santi disputou 2 amistosos pelo país em 2022. Preciso jogar agora. Buscar gols, assistência. E por que não sonhar com a Copa? E por que não sonhar com o Mundial? Rio 40 graus e a gente tá no maior centro de comércio popular do Rio para saber do mercado da bola. Quem dos 4 grandes do Rio tem contratado o melhor? E atenção, galera! Lucas Paquetá no Mengão. Eu acho difícil, mas a esperança é a última que morre. Quem chega mais quente para 2026? O Malvadão. Agora já era. Paquetá, então. Paquetá no passinho. Aquele pique, sabe como é que é? É complexo, é complexo. Vai ganhar tudo esse ano novo, hein? Gostou de quem o teu Vasco contratou até agora? Tá bem lento, não tá comprando nada. Rojas? Isso, e o outro eu não lembro. Saldívia? É pedido do Diniz, espero que ele se encaixe com o estilo de jogo e com o temperamento do Diniz também. Já ouviu falar desses caras? Não. O que você tem achado do teu fogão no mercado da bola? Botafogo por enquanto, né? Até agora só esse nome dele. Lucas Villalba.
Lucas Vidal. Só apresentou, agora assinar só depois do transfer ban. O zagueiro Riquelme, tem também o zagueiro Ítalo. Ítalo? Nunca ouviu falar? Não. A chapa esquentou? Esquentou mesmo. Esperança no técnico novo. Esperança no técnico novo, ver se ele acha alguém da base ali. Sabe quem o Fluminense trouxe até agora? Arana e o James. Eu acho que ainda é pouco, acho que ainda precisa de um centroavante, que é o mais importante. Também teve o Hulk, eles estão tentando até agora, mas que não sabe se vem. Eu trouxe mais o Savarino, tem que ir atrás de mais alguém. Savarino, que falaram que ia trazer, dar um moleque, não sei o quê. Melou também. Pô, tá pior que as novelas da Globo, filho. Seguindo no Rio de Janeiro, Cícero Melo chega com informações do Fluminense. Já tinha deixado ali alguma coisa que traria nesta volta no seu belo cenário. Então estamos contigo mais uma vez, Cícero. O que a gente tem agora desse Fluminense? Bem-vindo. Obrigado, Glaucia. Deixa eu só repassar para quem chegou agora a situação da negociação envolvendo Hulk, Fluminense e Atlético. No momento ela está travada ou pode estar até encerrada. O Fluminense não aceitou uma das 3 exigências do Atlético, as outras 2 foram aceitas. A que ele não aceitou foi dar um percentual, em caso de venda para o exterior, de 4 dos melhores jogadores lá do CT de Xerém. Agora falta o presidente novo do Fluminense, Matheus Montenegro. Eu recebi a informação que ele está na Europa, pode até estar tentando a contratação de um jogador. Tem gente que fala que ele pode estar tentando trazer, repatriar o John Arias novamente. Ele vira a público ou alguém em nome dele dizer que o Fluminense saiu da negociação definitivamente, porque a gente não pode dar como encerrada totalmente, porque no futebol a gente já viu de tudo. Mas eu recebi também a informação, o Fluminense parte para um plano B e pode ter interesse em contratar, ou pelo menos sondar o Palmeiras a respeito do atacante Bruno Rodrigues, 28 anos, 1,77 m de altura, é reserva no Palmeiras, aquele mesmo que já jogou no Cruzeiro. O Internacional também estaria interessado. A estreia do Fluminense, como eu prometi no Campeonato Carioca, é nesta quarta-feira, às 7 da noite, no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, contra o Madureira. E o Fluminense, que vai ser dirigido pelo Maxi Cubeiras, auxiliar técnico do Zubeldia, que foi afastado aí por 15 dias por uma cirurgia cardiovascular, deve lançar os 2 novos contratados até então do Fluminense. Guilherme Arana, que foi a grande contratação, lateral esquerdo que veio do Atlético, e o James, revelação, zagueiro que veio do Mirassol. E o Wallace Davi, que acabou não indo para o Botafogo na negociação com o Savarino, também deve começar jogando para terminarmos provável time do Fluminense. Nessa estreia, um misto quente, como a gente dizia antigamente, Vitor Eudes no gol, Júlio Fidelis da base, James, Igor Rabelo e o Guilherme Arana. O meio de campo com o Wallace Davi, Luiz Fernando também da base. E o Lescano, paraguaio, de 21 anos, teve poucas oportunidades durante o ano passado. Riquelme Felipe, outro garoto, promessa da base. Uma dúvida, John Kennedy ou Lelê. E o Santos Moreno no ataque, lembrando que o Cano teve uma lesão no joelho, foi operado no final de semana, está com muito azar o Cano, vai passar mais 45 dias fora dos gramados. E daqui, do Rio de Janeiro, aquela tradicional ponte aérea para os estúdios da ESPN em São Paulo com você. Um beijo, Glaucia. Um beijo, Cícero. Sempre boa essa nossa ponte aérea. Cícero Melo trazendo tudo do Fluminense pra gente. Já vamos direto para Belo Horizonte. A Nath Andrade trazendo o lado lá do Galo também, nessa história toda do Hulk. Bem-vinda mais uma vez, Nath. Obrigada, Glaucia. Eu estou de volta para falar mais dessa situação do Galo e de outras situações envolvendo essa janela do Galo também, né? A verdade é que a situação entre a SAF do Atlético e o Hulk, ela vem bastante desgastada desde o ano passado. Com a chegada do São Paulo, o Hulk chegou a ser banco pela primeira vez desde que ele chegou ao Galo, chegou também a ser vaiado pela torcida. Teve aquele momento do gol 500 dele, que foi o ápice do ano para o Hulk. Foi muito comemorado na arena, mas no final do ano já tinha aquela dúvida, Hulk fica, Hulk sai. O Menin falou que queria que o jogador ficasse, mas que dependia dele. A gente viu essa novela. Hulk fala que fica. Paulo Brax fala primeiro que a diretoria quer que o Hulk fica. Hulk vai para as redes sociais, faz todo um textão, faz um checklist de situações com as quais ele concordava ou não, dando o lado dele da situação. No dia seguinte, Paulo Brax abre negociação com o Fluminense. E ao que parece, essa negociação está encerrada, o Hulk fica aqui em BH, os filhos dele, inclusive, acabaram de se mudar para Belo Horizonte para também tentar a carreira como jogadores de futebol, mas no futebol não tem verdade que dure 24 horas, como o Cícero disse, tudo pode acontecer ainda. Essa novela promete ter novos capítulos, já que o contrato do Hulk vai só até o final desse ano.
já disseram que ele não tem interesse em acionar a cláusula de renovação automática por metas. Então, no meio do ano, o Hulk já pode, inclusive, assinar contrato com outra equipe e deixar o Galo no fim do ano gratuitamente, sem nenhuma recompensa financeira para o Atlético. E falando em financeiro, a situação do Galo também está complicada por outro lado. Ontem, o presidente do Palestino foi publicamente cobrar o Atlético pela dívida do Ivan Roman. O Galo comprou o Ivan Roman do Palestino no ano passado, não pagou o jogador. O presidente do Palestino ligou para o presidente da Laú para falar para o presidente da Laú não negociar com o Galo, porque o Galo não paga as dívidas. O Galo soltou uma nota, falou que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, que estava sim tentando negociar com o Palestino para pagar essa dívida da melhor forma possível, que a negociação do Lucas Assad não tinha nada a ver com o Palestino. O presidente do Palestino ficou mais bravo ainda com a situação, conversou com nossos colegas aqui de BH do No Ataque e falou que o Galo, inclusive, não atende às ligações do advogado do Palestino, que já, inclusive, tentou acionar o Galo na FIFA por essa dívida. Então, mais problemas nos bastidores do Galo. Lembrando que a situação da SAF com a torcida também já vem complicada. Terminou o ano passado com protestos, começou esse ano com protestos também. Os bastidores do Galo vêm rendendo bastante aqui em Belo Horizonte, Glaucio. Sem dúvidas, Nath. A gente já volta aí contigo para falar do Cruzeiro também, mas ainda em relação a esse Galo, amigos, eu acho que esse é o principal ponto, né? O que é este bastidor do clube, não de agora, já vem também do ano passado, com muita coisa que aconteceu. E eu acho que essa situação do Hulk expõe demais essa situação também, né? Pelo que é o Hulk, pela história, pela forma como tudo isso vem sendo conduzido e tratado. A gente dizia, ok, o Hulk segue no Galo, mas de que forma, né? Como fica essa relação clube-jogador? E mais do que isso, a própria relação com o Sampaoli, né? Naquele início que eles ali também, quando o Sampaoli começa o seu trabalho, o Hulk vai para o banco, houve algumas divergências ali. O Sampaoli já falou, olha, nem conversei com ele, que se resolva com a diretoria, enfim. Também parece uma situação um pouco incômoda ali para seguir essa relação, né, Mari? Fico pensando esse discurso na boca de outros treinadores. Talvez seria, né? Não gostaria de perder o Hulk é um cara muito importante para o time, é um atleta de um alto nível, enfim. E desculpa te interromper, de um Sampaoli que mais uma vez falou em reforços e cobrando reforços de ponta e muito baseado no principal rival, mas que sabe que também o Galo não vai ter essa bala para trazer gente tão grande. Não vai. Então, assim, eu acho que a maneira como a coisa ela foi e está sendo conduzida por parte da direção, por parte da comissão técnica, ela não combina com um jogador como o Hulk, né? Por tudo que ele já fez no Atlético, pelo rosto do Atlético desde 2021, enfim, por tanto que ele se dedica, sempre falando, sempre, enfim, né, cobrando. Assim, acho que foi uma situação desenhada de uma maneira completamente errada, porque se você tem a ideia de ter um jogador desse nível se aposentando no seu clube, você tem um plano para ele, né? E esse plano não é apresentado ali com 2 semanas de conversa sobre status, não, é um plano de fim de carreira mesmo, né? Está falando de uma carreira espetacular de um jogador como o Hulk. Então, se eu tivesse que escolher um lado ali dessa história, a gente não sabe toda a verdade, né? Muita coisa foi falada, mas do que a gente tem, para mim, a diretoria errou demais, assim. Mais um erro na conta da SAF, de como ela conduziu a situação Hulk. E assim, o Hulk deixa isso muito explícito também, né? Essa condução da SAF, quando questionado ali por torcedores, essa condução da diretoria. É uma SAF que vem errando há muito tempo. Antes mesmo de ser SAF, os que ali estão já estavam errando, né? Da maneira que é conduzido o processo, né, de transformar o Atlético Mineiro em SAF. Na temporada passada, os salários, todos os problemas, o ameaço de alguns jogadores de saírem do clube, enfim. E agora a condução com o que essa mesma diretoria chamou de que o Hulk, né, que está entre os 3 maiores ídolos da história do Atlético Mineiro. E é um jogador que entregou 60 jogos para você na temporada passada. É um jogador que te entregou 20 gols na temporada passada. Agora, minha pergunta é, o que o Sampaoli entregou para o Atlético Mineiro
para ele vencer uma queda de braço contra o Hulk, porque para mim é o que parece, né? O que parece que o Sampaoli vence uma queda de braço com o ídolo histórico do Atlético Mineiro, o cara que construiu essa história recente do Atlético Mineiro. Você não passa pela história do Atlético Mineiro recente e talvez você não passe pela história do Clube Atlético Mineiro sem falar do Hulk. Então, assim, eu acho que cairia como uma luva o Hulk no Fluminense. É um jogador que, de novo, vai te entregar ali seus 50, 60 jogos, seus 20, 30 gols por temporada. Acredito que não vai mais acontecer. Eu estou com o Cícero, a gente pode esperar de tudo, ainda mais se tratando da diretoria do Clube Atlético Mineiro, né, dessa SAF. Mas para o Hulk acho que fica muito ruim. Eu acho que de qualquer jeito que terminasse essa história, que não seja o Hulk sendo valorizado esportivamente, encerrando a sua carreira no Galo, já seria ruim. Da maneira que foi, meu Deus do céu. Porque mesmo saindo, sai com tudo isso muito arranhado, né? Toda a história que ele tem, tudo que ele construiu, parece que fica num esquecimento, porque o que vai ficar nesse primeiro plano é esse imbróglio, é essa briga, esse um fala uma coisa, outro fala outra. Até comentávamos aqui enquanto a Natália trazia as informações, né? Um disse que o outro disse que o outro disse. Tá assim o bastidor do Galo para todas as informações, um telefone sem fio, né? Então, muito complicado. A gente, claro, também segue acompanhando essa situação do Hulk com todos os nossos repórteres na apuração e a gente vai atualizando ao longo aqui da nossa programação. Vamos voltar lá para Belo Horizonte? A Nath Andrade... Salve tricolores do Fluminense Futebol Clube. Tudo certo com vocês? Bem-vindos de volta ao Estúdio Nense para acompanhar mais um vídeo por aqui. Se liguem. Bom, o Fluminense enfrenta o Madureira pelo Campeonato Carioca e não sabe o que é derrota para o rival há mais de uma década. O tricolor possui um aproveitamento superior a 70% no confronto e ainda aplicou goleadas sobre o rival em alguns dos encontros mais recentes. O Fluminense disputará sua primeira partida oficial da temporada nesta quarta, dia 14. O tricolor enfrenta o Madureira no estádio Luso-Brasileiro, em jogo válido pela rodada de abertura do Campeonato Carioca de 2026. Para este compromisso, o time de guerreiros deve ir a campo com uma equipe alternativa, formada em grande parte por jovens das categorias de base e jogadores que tiveram menos oportunidades ao longo de 2025. E apesar das alterações no time, o Fluminense busca preservar o retrospecto amplamente positivo contra o rival. De acordo com o portal Estatísticas Fluminense, o clube acumula 106 triunfos, 29 empates e somente 15 derrotas diante do Madureira, com 394 gols anotados e 152 sofridos, o que representa um aproveitamento de 77,11%. E o retrospecto recente reforça o favoritismo do tricolor carioca. A última vez que o Fluminense foi derrotado pelo Madureira ocorreu em 2014, quando o time perdeu por 3-2, em duelo realizado em Bangu. De lá para cá, o retrospecto evidencia a ampla vantagem tricolor. As equipes se enfrentaram 13 vezes desde então, com 9 vitórias do Fluminense e 4 empates. Nesse intervalo, o clube emendou 3 goleadas seguidas, 4-0 em 2019, 5-1 em 2020 e 4-1 em 2021. Nas partidas seguintes, o tricolor venceu 3 confrontos pelo placar mínimo de 1-0. Arias foi o autor do gol em 2 ocasiões, em 2022 e 2023, enquanto Lelê marcou em 2024. Já o duelo mais recente, em 2025, terminou em 0-0. Beleza, pessoal? Mais um vídeo para vocês. Agradeço a quem assistiu o vídeo por aqui. Um abraço a todos, fiquem em paz, e até os próximos vídeos. Valeu!